Pronto, começou a gravação. Bem-vindo, Fernanda, bem-vinda pessoas de maneira geral. Veja bem, nós estamos, Fernanda, aqui já compondo o terceiro ano que estamos envolvidos com essa discussão sobre a psicanálise política ou a psicanálise, educação e política, esse nó borromiano de três que a gente acha que é impossível já separar. Psicanálise, educação e política, que são os impossíveis do Freud. Já desde 2022, a gente tem trabalhado no LEPS Minas, o nosso laboratório, sobre essas temáticas concernentes a uma subjetividade, a uma forma de ser sujeito, a um modo de subjetivação de nosso tempo e lugar, né? Sobretudo nosso lugar. E nesse sentido, estamos muito estimulados porque a gente está tendo bastante retorno e uma aproximação das pessoas do Brasil inteiro em relação a essas questões que dizem respeito não mais às conformações tão metropolitanas, tão colonialistas, tão hegemônicas como foi ou como tem sido a psicanálise até então. Acho que esse momento é histórico para nós e a gente está fazendo jus a ele. Você vem compor conosco, então a gente agradece muito a sua participação aqui no nosso grupo de estudos. A gente tem também uma série de atividades, desde simpósios, do colóquio. Nós vamos ter o colóquio internacional do ano que vem, que é justamente sobre essa questão da psicanálise, educação e política no nosso hemisfério. E, desde já, agradecemos e compartilhamos aqui as coisas que estamos fazendo a partir também do que você vai nos expor. Tá bem? Muito obrigado por vir. Temos um semestre bastante aquecidos, então, por favor, visitem lá o site para vocês terem a agenda do que vamos fazer. Uma chamada em especial vai ser agora o evento do NUPEC, a jornada do NUPEC, que vai acontecer na sexta-feira, durante todo o dia, de 8 da manhã às 18 da tarde. Nós vamos estar lá em Porto Alegre, discutindo esses e outros temas, numa jornada de pesquisa e extensão do núcleo lá de psicanálise do Instituto de Psicologia do NUPEC, e essa jornada vai ser seguida da disciplina sobre psicanálise que vamos desenvolver, na verdade, não só sobre psicanálise, né, mas sobre o que a gente está definindo como psicanálise nesses imperativos discursivos de nossa época, que é o tema também da Rua Psi de novembro. Então, mais uma vez, bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco, a gente está muito contente com a sua vinda, e passo a palavra à Libéria. Obrigado, Libéria. Sim, eu tenho a agradecer a mim não, agradecer a Fernanda por ter aceito o convite, né? Aqui a gente faz um revezamento, Fernanda, a cada mês um membro do grupo assume a tarefa de convidar alguém. A gente já estava há muito tempo querendo fazer esse estreitamento com você, desde a organização do colóquio do LEPS 2024, mas por motivos financeiros a gente não conseguiu te trazer, né? Então hoje a gente te trouxe aqui pelo menos um pouquinho, e quem sabe na próxima oportunidade a gente se encontre pessoalmente, né? Então quero te agradecer muito, e eu quero começar te apresentando assim. Tenho a fé que habita o sertão, de lampião cangaceiro, feito moreno eu vou viver, mais de 100 anos no meu salgueiro. Sou espinho qual fulô de macambira, olho gordo não me alcança. Ante o mal a pagelança para curar, sempre há uma reza para salvar. O nó desata liberdade pela mata, e os mistérios do axé, meu candomblé, derruba o inimigo um por um. Eu levo fé no poder do meu contra-egum. Salve seu Zé, que alumia nosso morro, estende o chapéu a quem pede socorro. Vermelho e branco no linho trajado, sou eu malandragem de corpo fechado. Esse é o samba enredo do Salgueiro de Corpo Fechado 2025, né, com mais um show da Furiosa. E Fernanda Canavês, além de ser professora adjunta do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia do FRJ, professora de programa de pós-graduação do FRJ, coordenadora do GT, Psicanálise, Subjetivação e Cultura Contemporânea, da ANPEP, e coordenadora do Marginália,
Laboratório de Psicanálise e Estudos sobre Contemporânea, psicóloga, psicanalista, enfim, é salgueirense, né? E hoje está aqui com a gente para falar da sua pesquisa mais recente, e a gente está intitulando como Entre Causos, Sambas e Ensaios, uma psicanálise em coalizão com saberes populares. Bem-vinda, Fernanda, muito obrigada, e a palavra é sua. Poxa, fiquei emocionada aqui com o Samba do Salgueiro, não esperava. Salgueiro, sou salgueirense, né? Antes de mais nada, e de fato fiquei aqui desconcertada com essa saudação, né? E é legal porque assim já cria um setting, né, Libéria, para o que a gente tem a dizer aqui, eu e vocês, né? Espero escutar também vocês, porque o que eu quero trazer aqui hoje é o que eu venho fazendo de mais recente mesmo, então assim, esse trabalho nem está publicado, né, da maneira como eu vou trazer aqui, espero conseguir até publicar em livro em algum momento, né, mas fiquei muito feliz com o convite, agradeço, né, pelo convite, que eu estou tomando como uma oportunidade mesmo de trocar com colegas, né, até convidei o Dionísio é doutorando na Universidade de Rovuma, em Moçambique, e eu estou tendo o prazer de orientar o Dionísio, para a gente trocar mesmo, né? Então, estou animada também para escutar vocês. Antes de mais nada, eu fiquei com vontade de explicar por que desse título que eu construí aí em parceria com a Libéria, né? Entre Causas, Sambas e Ensaios. Por quê, né? Entre causas. Quando eu falo de causa, eu tomo mesmo causa como uma metodologia, né? Talvez, vamos colocar aqui, de pesquisa em psicanálise, né? A minha família materna é mineira, de São João del Rei, e eu fui socializada com contação de causos, né? E eu acho que o fato de ter desejado em algum momento estar psicanalista, né, vem também daí, né? Acho que todo psicanalista, no fundo, um grande fofoqueiro e escuta atentamente a contação de causos, né? Então, eu, assim como milhares de brasileiras e brasileiros, fui socializada e sou socializada, né, através da contação, por meio da contação de causas. Lucas, já vou colocar, é só porque eu estou explicando aqui o título, né? E aí eu não estou querendo ficar sozinha, que aí eu vou me distanciar de vocês por um tempo, mas daqui a pouco eu já vou colocar. Sambas, né, porque já não é de hoje, agora está ficando até meio na moda, né, trazer o samba para a psicanálise também, mas já não é de hoje que o samba cumpre uma função muito importante na minha formação e ao longo da apresentação vou falar sobre isso. E ensaios, porque até a Libéria pediu, né, algum texto, algum artigo, e eu não fiquei com muita vontade de mandar nenhum artigo propriamente dito, né, porque eu tenho me interessado muito pela escrita de ensaios, né, por aquilo que eu venho aprendendo lá com os indígenas, né, até semana passada a gente estava numa reunião com o Irã, do povo chucuru do Ororubá, aprendendo a força, né, metodológica, a força formativa das poéticas. Então, tem uma razão de ser, né, tá ensaios aqui no título, e eu tenho enviado, inclusive, um ensaio para vocês. Então, eu quero falar de uma psicanálise em coalizão com os saberes populares. Foi? Agora eu estou no modo apresentação? Alguém pode me dizer? Tá sim, tá sim. Tá, então, vamos lá. Então, assim, antes de mais nada, eu queria, volta e meia, né, quando eu vou falar, eu trago um pouco o Marginalia, que é o Laboratório de Psicanálise e Estudos sobre o Contemporâneo, laboratório que eu fundei com o meu retorno ao UFRJ, né, eu fiz toda a minha formação, a educação formal, né, graduação, mestrado, doutorado, eu fiz no UFRJ, depois eu fui professora substituta, passo uma temporada como professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, situada na Baixada Fluminense, e aí faço um novo concurso e retorno ao UFRJ, mas não deixei a Rural, né, sou professora do programa de pós-graduação em psicologia lá, e aí nesse retorno ao UFRJ,
eu senti necessidade de, primeiro, afirmar que eu falava a partir da psicanálise, né? Mas não exatamente a psicanálise a que eu tinha tido acesso até então ali naquele espaço, né? Então, o Marginalia surge desse desejo também de marcar ali, sim, linhas de continuidade, mas também linhas de descontinuidade em relação àquilo que eu tinha experimentado até então nesse espaço na UFRJ, né? E aí eu sempre peço para as pessoas imaginarem, né, o Freud desfilando num bloco do carnaval de rua. Eu não sei se em Belo Horizonte, fiquei tentando me lembrar, né, dos blocos de Belo Horizonte, tem aquele, como é que é? Que fala chuta, 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 chuta família mineira, não tem um bloco assim? Pois é, então, imaginem Freud tendo participado, né, de um evento lá, nesse bloco, cujo nome eu não me lembro agora. Eu falo para as pessoas imaginarem o Freud desfilando no Cacique de Ramos, né, que é um bloco em que eu desfilo aqui no Rio de Janeiro, muito tradicional do carnaval de rua. Então, imaginem o Freud que passou por essa travessia, né? Então, assim, ainda é Freud, mas é um Freud com purpurina, né? Um Freud provavelmente drogado, né, que fez uso ali de algumas drogas. Um Freud, se for aqui, sobretudo no Rio de Janeiro, né, jogado no poliamor, né? Um Freud que passou ali, de repente, por alguns arrastões, né, nesse percurso. Então, esse é o Freud do Marginalia. Eu gosto muito das imagens, né? E a imagem desse Freud me ajuda a carregar na tinta dessa psicanálise territorializada, né? Dessa psicanálise situada, se a gente quiser lá lançar mão da noção de situação, né, tal como está colocada no pensamento, na obra da Donna Haraway, né? Então, uma psicanálise que extraia as devidas consequências do seu encontro com o nosso território, né? Então, isso para início de conversa, e aí vocês já podem antecipar, né, por que, por exemplo, o samba é tão importante, né, naquilo que eu venho produzindo. E aí, só para dizer aqui eu, professorinha, né, o que eu quero tratar aqui hoje com vocês. Aliás, eu fiz esses slides, vocês vão entender daqui a pouquinho por quê, porque eu quero trazer uns conteúdos historiográficos, né? Então, para vocês visualizarem, assim, quero trazer umas notícias de jornal, então achei que seria legal fazer uns slides. Então, bom, esse é o percurso aqui que eu quero fazer com vocês, né? Primeiro, falar a partir do território em que eu habito, né? E o território onde eu fui forjada e sou forjada. Então, eu vou falar aqui do território mesmo, onde eu moro hoje. Depois, quero que vocês me ajudem a pensar, né, como que a psicanálise fica nisso tudo. E, por fim, eu vou trazer essa noção de coalizões epistêmicas. A gente vai ver mais adiante, que é uma noção que eu venho usando da Linda Martin Alcoff, que é uma filósofa panamenha radicada nos Estados Unidos, né? Então, eu entendo, né, que os meus trabalhos, as minhas pesquisas se situam no plano epistemológico mesmo, né? E a Linda Alcoff, ela traz formulações muito interessantes assim, para a gente pensar sobre epistemologia. Então, eu vou chegar a isso. Bom, então, para início de conversa, eu quero ler aqui esse trecho que eu retirei da tese de um historiador, né, chamado Eduardo Posidônio. Ele vai dizer o seguinte: madrugada de terça-feira, na freguesia da Glória. Aos 1878 anos do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, doentes, fiéis e curiosos subiam a ladeira dos Guararapes, também conhecida como o antigo Penduraçaia, em busca de remédios, rezas, orações e cumprimento de preceitos nas cerimônias religiosas presididas pelo conhecido e afamado Laurentino Inocêncio dos Santos. O curandeiro da Glória, como geralmente era chamado, comandava seus ritos diante de 2 altares vistosamente alfaiados, que mais lembravam uma igreja
pela quantidade de imagens católicas e ornatos. Em meio aos objetos sacros, ganhavam destaque utensílios facilmente associados aos ritos afro-brasileiros dos dias atuais, como enormes quantidades de moringas que guardavam líquidos, ervas, búzios, rosários e grandes quantidades de facas e punhais. O curandeiro Laurentino era brasileiro, preto, e tinha aproximadamente 57 anos em 1878, quando viu sua celebração ser interrompida pela diligência policial comandada pelo subdelegado da Freguesia da Glória, o Dr. Francisco Correia Dutra. Bom, quem são essas figuras, né? Essas figuras que estão sendo relatadas aqui, né? Tendo como pano de fundo a Freguesia da Glória. Eu não sei quanto vocês conhecem do Rio de Janeiro, né? Mas eu moro no bairro da Glória. O bairro da Glória, para quem não conhece, fica muito perto da Lapa, né? Onde tem os Arcos da Lapa, um bairro historicamente considerado muito boêmio, né? Na verdade é interessante porque muitos sambistas moraram nesse bairro, né? Forrozeiros. Eu tenho o prazer de morar no prédio onde residiu, por exemplo, Jackson do Pandeiro, né? Eu me sinto muito sortuda por isso. E é um bairro em que muitos artistas mesmo moravam, eu imagino até pela proximidade com a Lapa, né? Que esse sim é um bairro muito boêmio. Então eu moro nessa região, né? Então hoje o bairro onde eu moro, a gente pode dizer que no passado ele integrava essa freguesia da Glória, e sempre me interessou muito, né, assim, entender o que acontecia aqui, né, o que acontecia nessas ruas, nesse chão por onde eu piso, né, sei lá, alguns séculos atrás, né, o que acontecia aqui nesse território. E aí, quem eram essas figuras, né, que estavam aqui nesse território? O Laurentino, que é citado no trecho lá da tese do Eduardo Posidônio, né, era considerado, que é o curandeiro da Freguesia da Glória, ele era considerado um feiticeiro, né? Olha aí, Dionísio, o trabalho do Dionísio toca lá nos feiticeiros, né, em Moçambique. Ele era considerado um feiticeiro e, na verdade, ele tinha muito sucesso, né? Por exemplo, em 1878, quando ele foi preso 3 vezes, né? Então, esses trechos aqui eu estou trazendo de alguns jornais, né, da época. Eu gosto muito de fazer pesquisas, né, amparada nas notícias que eu consigo achar, né, através da pesquisa na hemeroteca, né, digital, e aí eu vou trazer aqui alguns jornais, né, da época. Bom, então, se vocês digitarem lá Laurentino e Inocêncio, vocês vão achar muitas notícias falando sobre prisões, né? Falando ele, que era preto, né? Assim como muitos à sua época, né? Foi preso algumas vezes por estar vadiando, né? Para usar um termo da época, nas ruas, enfim. Então, esse era o Laurentino, né? Que, vale lembrar, tinha muito poder à época por ser justamente o curandeiro, né? E as pessoas buscavam esses quintais, né, essas casas, para essas práticas de cura mesmo, né? Então eu falo que era assim que as pessoas se tratavam, né? Muito antes da psicanálise ser fabulada por aqui, por esse território, né? As pessoas buscavam, por exemplo, tratamento para o alcoolismo, que era uma grande questão à época, né? Então, o alcoolismo era tratado por meio de garrafadas, né? Por exemplo. Então, essa também era daquilo que a gente colocaria nos termos, né, do nosso campo, a sintomatologia da época, e o Laurentino era muito poderoso, né? Muitas pessoas recorriam ao Laurentino. Correia Dutra, que eu coloquei aqui nos termos de uma oposição, né, por sua vez, era o subdelegado da Freguesia da Glória. Mas ele não tinha apenas esse predicado, né? Além de ser subdelegado da Freguesia da Glória, ele acabou se formando médico, mais ou menos nessa época também, né? Então, aqui
eles falam, né, da dirigência do Correia Dutra, subdelegado, em uma casa de dar fortuna, enfim, e aí aqui essa notícia vai trazer aquilo que a tese já trouxe. Bom, e aí falando do Correia Dutra, né? Correia Dutra, que, aliás, dá nome a uma rua no bairro vizinho, que é o Catete, bem próximo, né? Fica a pouquíssimas ruas aqui da minha casa, que é a rua Correia Dutra, né? E aqui a gente pode ver, em 1874, né, notícias nos jornais, mais precisamente no Diário do Rio de Janeiro, do Correia Dutra tendo sido aprovado, né, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que, vale lembrar, era uma das primeiras do Brasil, né? Aqui, em 1875, a gente também tem notícias, né, através do Diário do Rio de Janeiro, da tese defendida pelo Correia Dutra. Então, a gente está vendo ali um médico em início de carreira, mas não dá para esquecer que ele era também o subdelegado da freguesia da Glória. E aí é interessante pensar, até eu ter acesso, né, aos trabalhos do Eduardo Posidônio, eu recomendo muito, né, um documentário de uns camaradas daqui do Rio de Janeiro, documentaristas, né, da Quiprocó Filmes. Eles fizeram um filme intitulado Rio Negro, que é, assim, maravilhoso, eu super recomendo, né? Não sei se está disponível já, mas é um filme premiadíssimo, né? Mas eu recomendo porque trata justamente do Rio de Janeiro nesse momento. Eu estou falando do Rio de Janeiro porque é o território, né, que eu carrego no meu corpo. Acho que o Rio de Janeiro tem algumas especificidades nesse momento, mas o que eu estou trazendo aqui, eu imagino que a gente pode ampliar, né, para outras regiões do Brasil. Tudo certo? Vocês estão aí? Não caí ainda? Certo. Tá tudo certo. Bom, então, estava falando, Correia Dutra, do médico. Bom, é isso aí. E aí, né, ele estava se formando... Ah, tá, lembrei. É porque antes de entrar em contato, né, com esse material, eu não tinha, não sei quanto a vocês, né, não sei se a gente já tem tão marcado, né, assim, que o poder médico usufrui de muito poder, né, mas eu não tinha, assim, muito essa ideia de uma, né, eu não podia supor uma disputa entre um cara que era considerado um feiticeiro, né, um curandeiro e um médico ali no início da sua formação, né? Eu não podia supor, né, que um feiticeiro, e aí sempre que eu falar feiticeiro, entendam, entre aspas, né, despertava tanta ira, né, por parte de um médico. Porque a gente vê que aí o que estava em jogo mesmo era uma disputa de mercado, né? Daqui a pouco eu vou trazer outras notícias nesse sentido. O Laurentino, muito poderoso, e o Correia Dutra, zero poderoso, né? Não tinha poder, era nem que ele não fosse tão poderoso assim. O poder de que ele dispunha era o poder enquanto subdelegado, né? E aí aqui eu trago um trecho dessa tese, né, de novo, que fala dos obstáculos que foram enfrentados, né, pelos colegas, né, docentes da Faculdade de Medicina, pela Faculdade de Medicina como um todo, né, aliás, não só no Rio, como também na Bahia, né. Então, o Eduardo vai falar disso. Professores desrespeitados, ausência de estrutura para o desenvolvimento das disciplinas, incoerência nas aplicações das avaliações, cenário que só mudou na década de 1870 com a guinada da produção científica, contando com novas publicações, cursos organizados, ou seja, foi o momento marcado pela geração de intelectuais que acreditavam serem os responsáveis pela construção de uma nova nação. E eu queria que a gente retivesse aqui esse trecho, né, porque a gente está falando da emergência dessa intelectualidade, né, no Rio e na Bahia aqui, né, que é disso que ele está tratando, nas faculdades de medicina, essa intelectualidade que se julgava responsável pela construção de uma nova nação e, como vocês já podem supor, né, responsáveis pela construção de uma nova nação, perseguindo e criminalizando esses curandeiros.
perseguindo e criminalizando práticas de cura que eram utilizadas pela população aqui nesse território, né? Assim como em outros territórios do Brasil. Em 1890, né, fica mais evidente quando eu falo sobre uma disputa de mercado, né, que a gente vê como os médicos vinham a público oferecer os seus serviços gratuitamente. Então, tem uma série de exemplos, né, de propagandas mesmo, né, de serviços médicos, né, gratuitos aos pobres. Então, que tem alguns exemplos, né? Mas tem muitos, assim, se vocês procurarem nessa época lá na hemeroteca. Então, a imprensa, ela passa a ser utilizada, né, nesse momento para divulgação dos serviços médicos, porque as pessoas não buscavam os serviços médicos, né? Então, era preciso criar essa demanda por esses serviços, vejam vocês, né? Porque, na verdade, as pessoas se tratavam com os curandeiros. Então, a gente tem esses dois braços, né, desse movimento. De um lado, a oferta desses serviços médicos, né, no intuito de criar esse mercado mesmo, esse público-alvo, e, por outro lado, esse outro braço que criminalizava os curandeiros, né? E criminalizava mesmo, né? Porque, afinal de contas, como a gente viu lá pelo exemplo do Laurentino, eles eram presos, né? Então, eles eram retirados de cena mesmo, né? E aqui a gente vê, portanto, nessa construção, né, de uma nova nação por parte desses intelectuais, né, o imperativo de abandono dos saberes tradicionais, né, dessas práticas de cura, para a construção, então, dessa sociedade herdeira, né, da sociedade colonial, mas uma sociedade que queria se urbanizar, né, ser tomada como culta e civilizada aqui, entre aspas, né, até para fazer ecoar lá o que a gente aprendeu com Freud desde 1908, né, ou até antes, mas eu estou fazendo alusão ao texto, né, ao título, né, em que ele coloca a civilizada entre aspas, né, moral sexual civilizada e doença nervosa moderna. Então, a gente tem, né, aqui um nó que fala sobre a emergência desses cursos, né, de medicina e as dificuldades que foram encontradas ali nesse percurso. Então, a gente está falando de poder, da construção do poder médico, né? A gente está falando qual o tratamento que foi dado à cultura popular por parte dessa intelectualidade. E aí, quase como uma consequência imediata, um pouco depois, né, em 1939, os espíritas são tratados como loucos, né? E são, aí eu vou usar o termo de propósito, né, demonizados, né? E há um reclame por parte dos médicos para que fossem perseguidos, né? Para que o Estado atuasse no sentido da neutralização dessas práticas e dessas pessoas, né? Os médicos pedem que o governo proíba aos médios de curar e que abra mais hospitais para os pobres, né? Então, a gente tem aqui essa oposição, né, forjada, de um lado os curandeiros e do outro lado uma assistência aos pobres por meio da saúde, né? Estão ainda loucos, os loucos que se dizem curados pelos espíritas, né? Então, queria trazer aqui para vocês esse cenário, né? Essa conjuntura para que a gente entenda do que se tratava. E aí, uma referência, né, que é muito importante assim, para entender esse momento é o Florestan Fernandes, né? Estou indicando aqui a integração do negro na sociedade de classes, em que ele vai falar dessa passagem de sociedade colonial para sociedade escravista e depois sociedade de classes, né? Por mais que ele fale bastante de São Paulo, se aplica o que eu estou trazendo aqui. E a gente está falando da crise, né, do sistema escravocrata, a gente está falando também, dá para entender, né, vou colocar o que me veio à cabeça primeiro, né? O perigo dessa ideia de mistura, né, a miscigenação como uma política, inclusive uma política de Estado, se a gente pensar
no fomento à vinda de imigrantes europeus, né, em detrimento do sujeito negro, né, aqui no que eu estou chamando de capitalismo periférico. Então, eu estou falando justamente dessa conjuntura, né, em que esse sujeito negro, né, busca ser eliminado, seja concretamente, né, como o Abdias Nascimento vai falar, né, nos termos de um genocídio, seja no sentido da neutralização das práticas de cura de que esse sujeito se utilizava. Então, integração, só que não, né? E aqui eu trouxe o exemplo da mulher negra, né, que é citada, né, por diferentes autores e autores, que é a doméstica, que continua a ocupar atividades muito próximas daquela que essa mulher negra desempenhava, né, na ordem escravocrata. Então, a despeito de todo esse discurso, né, de urbanização, civilidade, né, e industrialização, essa figura continua desempenhando as mesmas funções. E aqui eu queria me demorar mais, né, no exemplo da mulher negra por alguns motivos, né? Queria compartilhar com vocês, né, que eu venho dizendo, não sei como é que vocês escutam isso, a gente pode conversar depois, né, mas eu venho dizendo que me parece que a psicanálise no Brasil, ou a psicanálise brasileira no Brasil, né, que é uma distinção importante, mas a psicanálise por aqui, assim como muitos brasileiros, teve mães pretas, né? Então, se a gente pensar em figuras muito importantes e emblemáticas, né, na história da psicanálise no Brasil, como, por exemplo, a própria Virgínia, né, Leone Bicudo, a Neuza Santos Souza, a Lélia Gonzalez e, mais recentemente, a Isildinha Batista Nogueira, né, tem essas figuras que muito produziram, até em relação ao próprio mito da democracia racial, né, mas que não foram exatamente escutadas, assim me parece, na história da psicanálise, né, por aqui. Eu sempre tenho trazido o caos que me caiu, assim, né, como um presente mesmo, durante o processo de pesquisa sobre a Clínica Social de Psicanálise Ana Katrin Kemper, né, aquela iniciativa que funcionou por aqui no Rio de Janeiro, da década de 1970 até a década de 1990, e no processo de pesquisa que eu venho fazendo, né, mas eu estava ano passado com mais força nessa pesquisa, junto com a Fernanda Pacheco, né, que é uma colega psicanalista também, professora da UFRJ, e entrevistando uma pessoa que compôs essa clínica, né, para quem ainda não associou o nome à pessoa, é a clínica, a iniciativa de que participou e que foi fundada também pelo Hélio Pellegrino. Eu tive acesso, né, a uma publicação, não sei se eu vou achar aqui tão fácil, mas a uma publicação que foi feita no ano de 1980, quando se faz o Simpósio Psicanálise Política. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a Lélia Gonzalez apresenta o racismo e sexismo na cultura brasileira nesse evento, né? Mas eu que venho estudando, né, a Lélia nos últimos anos, não tinha tido acesso a isso, né? Então, vejam vocês, porque a gente tem acesso ao racismo e sexismo na cultura brasileira a partir da apresentação que ela faz no mesmo ano, até no mesmo mês, só que um pouco depois, na Unpox, né? Então, a gente não tem notícias, né, de que ela apresentou pela primeira vez esse texto para uma plateia repleta de psicanalistas, né? A gente não teve notícias disso, né? Só mais recentemente que eu até fiquei muito surpresa com essa notícia, né? Então, os trabalhos dessas mulheres, né, permaneceram mesmo à margem das nossas produções, né, daquilo que se discutia em psicanálise até bem pouco tempo atrás. Depois, na discussão, eu posso até trazer, né, tem uma hipótese de por que a gente retoma agora essas figuras, isso não vem ao caso aqui, né? Mas o que eu quero dizer é que eu venho falando, né, venho sustentando que a psicanálise teve também mães pretas, do ponto de vista epistemológico aqui no Brasil, né? Ou seja, figuras que cuidaram, por assim dizer, da psicanálise, que alimentaram a psicanálise brasileira, né? Muito embora tenham sido e até hoje, né, sejam negadas
do ponto de vista da sua importância, da sua envergadura para o nosso campo, né? Então, esse é um motivo pelo qual eu queria me demorar aqui no exemplo da mulher negra. E um segundo motivo é que não é incomum, né, encontrar em produções do campo psicanalítico, né, afirmações como, por exemplo, bom, então a mulher ingressa no mercado de trabalho após a democratização, a popularização do anticoncepcional, né? Bom, não é a mulher que ingressa no mercado de trabalho, né? É a mulher branca que ingressa no mercado de trabalho, porque, afinal de contas, a mulher negra já estava construindo esse país há muito tempo, né? Então, eu gosto de enfatizar isso, porque eu escuto, até hoje, né? Eu participei de uma banca de concurso em que a pessoa estava lá apresentando, né? Dando a sua aula didática e fez essa afirmação. E a gente tem que tomar cuidado, né? No mínimo, se sentir com algum embaraço para fazer esse tipo de afirmação. Bom, e aí, voltando a essa frase que eu já trouxe antes, né, a gente está falando de um processo de integração, só que não é um processo de integração capenga, que preconiza o abandono dos saberes tradicionais para a construção de uma sociedade culta, dita civilizada, né, e aí, como consequência imediata, a gente tem a desqualificação da cultura popular. Lembrando, né, desqualificação da cultura popular, desqualificação de saberes que ocupavam que desempenhavam essa função, ocupavam esse lugar de oferecer à população práticas de cuidado, práticas de cura. Não tem problema de falar em termos de cura também, não. Sei que é um palavrão para psicanálise, mas eu gosto de falar de cura. Bom, e aí que surge o samba. Eu botei o samba de enredo, porque a gente tem diversos tipos de samba, né? Mas eu vou falar aqui de samba de enredo, porque, afinal de contas, é no Rio, pós-abolição, que surgem as escolas de samba, né? E aí, justamente, não sei se é exatamente ao contrário, né? Mas contrariando aquela prerrogativa dos intelectuais, né? Do abandono dos saberes tradicionais, rumo a uma sociedade dita civilizada, né? A gente tem justamente aqui a afirmação da cultura popular e a afirmação dessas comunidades afrodiaspóricas, né? A afirmação dessa afro-brasilidade, a afirmação dessas práticas de cuidado, né? Então, por isso também que o samba é tão importante, né? Naquilo que eu venho desenvolvendo. E aí, só para vocês se situarem, né, não há exatamente um consenso, mas eu acho que a gente pode dizer aqui que a primeira escola de samba é a Deixa Falar, que surge em 1928. Tudo bem, gente? Estão aí? Tudo bem, estamos aqui. Tá. E a psicanálise? Como a gente sabe, né, eu imagino que vocês estejam cansados de conhecer isso aqui, mas vou trazer para situar, né? A psicanálise vai surgir um pouco depois, né? E a partir de duas matrizes, né? Aqui na nossa cultura, assim como em outros lugares, né? Por exemplo, na França. Mas a psicanálise ela tem uma dupla inserção, de acordo, por exemplo, com Joel, né? De acordo com outras pessoas que vão teorizar sobre isso, sobre a história da psicanálise no Brasil, né? De um lado, esse braço psiquiátrico, né? Então a gente sabe que a psicanálise ela foi introduzida também por esses psiquiatras, né? O Juliano Moreira, que sai do Brasil para se tratar lá de uma tuberculose, e aí vai entrar em contato com a psicanálise, volta para o Brasil, e aí vai começar a estudar mais, né, seriamente, vai trazer a psicanálise em suas falas, enfim. Então, a gente tem esse braço, né, de introdução da psicanálise aqui através da psiquiatria, mas também esse braço estético-literário, né, a partir, sobretudo, do movimento modernista, né, algo que na França a gente pode dizer que se deu com o surrealismo, né. Então, a gente tem essa dupla inserção, mas que rapidamente essa balança, né, ela vai pender mais para um pratinho, né, para o lado da psiquiatria,
Então, o Joel, por exemplo, vai dizer que já nos anos 40 e 50, né, esse braço, esse veio psiquiátrico vai engolir a psicanálise, tornando a presença literária mais marginal, né? E aqui eu gosto de colocar isso, porque se a gente pensar, por exemplo, né, que o samba é expressão literária, né? Eu tive agora recentemente com os colegas lá da USP, né, da literatura, e aí fizemos essa afirmação, né, o samba como uma expressão literária, o próprio forró, né, que eu pude estudar mais ao longo desse ano. Aliás, eu recomendo muito a tese de um colega da sociologia, o Hernani Donato Moura, né, a tese intitulada Forró Bodó, e ele vai afirmar o forró, né, como uma expressão afro-brasileira, literária, né? Então, para aquilo que eu estou tratando aqui, se a gente coloca o samba desse lado, né, dessa matriz estético-literária, faz muita diferença para o que eu estou querendo tratar aqui, né, se o veio psiquiátrico engole a psicanálise, né? E aí, de novo, estou repetindo, né, a gente tem na história do nosso país esse imperativo de abandono dos saberes tradicionais, a desqualificação da cultura popular, né? E aí eu trago a Linda Alcoff, né? Eu recomendo que vocês, no final, tem lá um artigo principal, né, que eu recomendo para aquilo que eu vou tratar aqui, né, em que ela, o título é Uma Epistemologia para a Próxima Revolução. E é interessante, assim, né, até quem gosta de Donna Haraway, das epistemólogas feministas lá dos Estados Unidos nos anos 80, né, que dá para fazer uma leitura, assim, eu entendo, conjugada, né, Linda Alcoff de um lado e Donna Haraway de outro. Por quê? Porque são teóricas, né, que vão lembrar que, por exemplo, o campo epistemológico é um campo em disputa, a gente sabe, o campo psicanalítico é um campo em disputa, né, eu sei bem disso, inclusive. Tanto a Linda Alcoff quanto a Donna Haraway vão dizer que a gente tem que disputar esses campos, né, não a partir de um relativismo, né? Então, assim, quando eu vou falar lá em termos metodológicos do que eu fiz lá com o Saulo Fernandes, né, que é o parceiro lá, né, meu parceiro de pesquisa na Federal de Alagoas, lá da psicologia social, né, quando a gente vai lá e fala desse encontro, né, com o semiárido nordestino, nós estamos construindo com mestres e mestras da cultura popular uma metodologia, né? Então, assim, não é abandonar o campo epistemológico, não é abandonar a construção de uma metodologia, né? Nos termos da Donna Haraway, não é abandonar a objetividade, não é abandonar o campo científico, né? A gente quer disputar esses campos, né? E a Linda Alcoff vai falar que para disputar esse campo epistemológico, né, é preciso construir uma epistemologia outra, que ela vai chamar de epistemologia reconstrutiva. Ela está propondo lá um revisionismo até marxista, né? Enfim, mas aí depois vocês podem ler lá melhor os pormenores, né? E aí ela vai falar dessa epistemologia que faça frente à desautorização das interpretações do sul global. Então a gente já tem um salto com varas, né, que a gente veio agora para uma linguagem, né, mais afeita a esse pano de fundo do debate decolonial, né, até anterior, mas enfim, vamos aqui para situar, pensar sobre decolonialidade mesmo, né? Ela está falando dessa divisão do ponto de vista epistemológico entre norte global e sul global, que nos interessa, afinal de contas, estamos aqui, como a Lélia dizia, né, na América Latina, produzindo psicanálise, esse saber que vem do norte global, né, lá atrás, então faz muito sentido a gente pensar sobre isso, assim eu entendo. E ela fala dessa epistemologia reconstrutiva que justamente não desqualifique, nos termos que eu estou trazendo aqui, a cultura popular, né, que não desqualifique os saberes tradicionais. E aí ela vai falar que é isso, né? Que tem a epistemologia mestre, a qual é preciso fazer frente. E como se vai fazer frente a essa epistemologia mestre? Através das coalizões epistêmicas, né?
Então, eu vou ler esse segundo trecho. Precisamos considerar sobre quais fundamentos intelectuais e políticos podemos responsavelmente basear nossas alianças e formular, uma vez mais, a agenda unificada plausível para o trabalho acadêmico. Então, não é que qualquer aliança sirva, né? Ela está falando especificamente da aliança com a interpretação dos oprimidos do sul global, por parte dessa intelectualidade, né? Se eu quiser retomar lá o que os intelectuais imaginavam, né? Quando eu falei das faculdades de medicina, que era a sua responsabilidade, né? O que eles deveriam fazer rumo à construção lá dessa sociedade dita civilizada e culta, né? Então, aqui a gente vê se delinear uma outra tarefa, né? Para esse intelectual. E aí eu pergunto para vocês, né, então, de quais alianças nós lançamos mão quando nós vamos construir os saberes em psicanálise, a clínica, né, as epistemologias em psicanálise. Né? Com quem a gente dialoga? Quem que a gente convida, né, para construir os nossos saberes? E aí como eu falo, né, de cultura popular, de saberes tradicionais, e gosto muito de trabalhar com as músicas, né, eu venho chamando atenção para algo que acontece, não é só na psicanálise, né, mas que, às vezes, o camarada está lá escrevendo um texto, né, e coloca lá uma epígrafe. O psicanalista gosta de citar muito Caetano Veloso, né, Caetano Veloso, Chico Buarque, enfim. Aí cita lá aquele negócio fica lá, não dialoga com o texto, né? E eu acho isso muito curioso, né? E aí agora cita o Nego Bispo, né? O líder quilombola, liderança quilombola que faleceu não tem muito tempo, né? Enfim, e aí o que essa epígrafe, né, faz com aquele texto? Né? Eu venho chamando, às vezes o texto contradiz o que essa citação está trazendo, o que o verso de um samba está trazendo, né? Então eu venho chamando isso de hipocrisia de epígrafe, né? Quero desenvolver aí essa noção, porque a epígrafe fica lá, né? Como se esses saberes não fossem passíveis, né? Não fossem capazes de interrogar a epistemologia mestre de que a gente se utiliza mais correntemente, por exemplo, na psicanálise, porque é de psicanálise que eu estou falando aqui, tá? E para isso, né, a gente tem que pensar sobre os saberes populares, para além dessa visão estereotipada, né, de um passado que ficou lá na modernidade cientificista, né, e que teria sido superado lá pelos intelectuais, né, já que foram as figuras que eu citei aqui hoje, né? E aqui eu trouxe uma citação porque eu queria ter oportunidade de falar sobre uma coletânea, né? Eu sei que hoje o debate dito decolonial, nem gosto desse termo, né? Mas eu sei que hoje esse debate está mais difundido no campo psicanalítico, também é uma coisa para a gente pensar a respeito, né? Eu nem gosto mais de usar o decolonial, mas eu queria recomendar aqui essa coletânea, que é intitulada Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico, né? E eu acho que ali, sobretudo na introdução, né, eles trazem perspectivas bem interessantes para quem quiser pensar, né, de maneira mais aprofundada sobre as coalizões epistêmicas. E aí, já que eu falei de samba, eu queria usar aqui o samba, mas como operador conceitual, né, para falar dessas coalizões, né, assim, para trazer essas imagens para a gente pensar aqui juntos sobre essas coalizões, né. Para isso, eu preciso pensar que o samba não é só um gênero musical, né, e eu acho que com todo esse desenrolar histórico que eu fiz, ficou mais do que evidente que o samba não é apenas um gênero musical, né, samba como eu venho afirmando, epistemologia, né, samba é uma forma de estar no mundo, né? É uma forma de ver o mundo, algumas formas de ver o mundo, né? É uma forma de esculpir um corpo, né? Então, samba não é só um gênero musical. Samba é também chave de leitura, né? O samba traz uma grande forma de interpretar a formação da cultura brasileira, né? Se a gente quiser
se apoiar na própria obra da Lélia Gonzalez, né? A Lélia, ela até, se eu não me engano, no Racismo e Sexismo da Cultura Brasileira, ela fala, por exemplo, sobre a participação dela na Granes Quilombo, né, no contato que ela teve com Candeia, né, até vou sugerir aqui um ensaio que eu escrevi sobre o encontro da Lélia Gonzalez com o Antônio Candeia Filho, né, o sambista Candeia. Então, como ela foi influenciada por esse contato, né, por essa participação dela nessa escola de samba. A Granes Quilombo, para quem não sabe, foi Grêmio Recreativo, Grêmio Recreativo e Arte Negra Quilombo, se não me engano. Estou esquecendo alguma coisa, estou cansada. Mas a Granes Quilombo, ela foi fundada, né, por alguns sambistas, entre os quais o Candeia, muito incomodados, né, com os rumos que as escolas de samba estavam tendo, né? Então, por uma certa percepção de que as escolas de samba tinham sido corrompidas pelo mercado, né, ou até por outras forças, né, como o Jogo do Bicho. E aí eles fundam essa escola de samba, né, no sentido de resguardar a cultura negra, né? E a Lélia, ela participa ativamente da Granes Quilombo, né? Agora saiu recentemente o Festas Populares no Brasil, aquele livro da Lélia Gonzalez, né? Saiu finalmente. E é muito bonito, né? Porque eles conseguiram resgatar, por exemplo, um samba da Granes Quilombo, se não me engano, da década de 1978, se não me engano. E é um samba do Candeia e a Lélia lá rabiscando esse samba, né? Eu acho muito bonito isso, né? Acho belíssimo, assim, essa imagem dos dois ali em coalizão, né? Bom, e samba é prática de cuidado, né? O samba efetivamente é tomado como uma tecnologia de cura para essas comunidades do samba, né? Para comunidades, e aí de maneira mais ampliada, afrodiaspóricas. A estação primeira da Mangueira, pela passarela da Marquês de Sapucaí. Dá para ouvir? É o início do desfile Tá dando sim. da Mangueira, a verde e rosa. Eliakim Araújo. Mangueira entrando na passarela do samba da Marquês de Sapucaí. 5.300 componentes, distribuídos por 53 alas e 11 carros. A Mangueira traz um enredo parecido com o da Vila Isabel. 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão. E a proposta da escola é exaltar o negro, formador da nossa nacionalidade. A conquista da liberdade plena, a valorização do seu potencial como ser humano. E você já vê aí a comissão de frente da Mangueira, formada por negros que se destacam em vários setores de atividades. São 15 negros identificados com o povo. Aí estão Milton Gonçalves, Ruth de Souza, Ademar Ferreira da Silva, João do Pulo, Djavan, Andrade, jogador do Flamengo. Grande Otelo está aí também, Jacira Silva, Jorge Coutinho, a repórter Glória Maria. Bom, acho que vai começar de novo. Esse enredo, né, é o enredo de 1988, né, a Mangueira brilhou, assim, nesse ano, né, tiveram outros enredos que trataram, afinal de contas, 1988, né, 100 anos após a dita abolição da escravatura, e aí a Mangueira pergunta, né, 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão, né, e é um samba belíssimo, né, que eu entendo, né, que teve um grande potencial formativo mesmo e de crítica social, né? Então, porque não é um lugar correntemente atribuído às escolas de samba, né? Então, eu queria trazer aqui exemplos nesse sentido, né? Eu lembrei também sempre lembro, né? Mas lembrei enquanto eu estava falando que eu não fiz alusão a um samba do Candeia, né? Que eu recomendo demais. Chamado Dia de Graça, né? O Candeia compôs esse samba, esse samba sai num disco de 1970, se não me engano, né? E esse samba é uma grande tese assim, sobre a formação da cultura brasileira, né? Em que ele faz uma grande crítica ao mito da democracia racial, né? Algo que a própria Lélia foi fazer 10 anos depois, né? Como no Racismo e Sexismo da Cultura Brasileira, por exemplo, né? Então,
eu queria trazer aqui, né, essa dimensão do samba e do samba de enredo, né, como uma chave mesmo de leitura sobre a formação da cultura brasileira, né, sobre fenômenos muito importantes que brotam dos nossos territórios, né. Aqui, Salgueiro, né, a Libéria já falou que eu sou salgueirense, mas daqui a pouco eu vou falar sobre eu ser salgueirense, mas o Salgueiro, em 1960, só para eu carregar aqui nessa tinta para convencer vocês, né, da importância, assim, da leitura que as escolas de samba fazem nesse sentido, o Salgueiro teve esse enredo, né, Quilombo dos Palmares, e o carnavalesco, à época, entrou em contato com o livro do Edson Carneiro, né, Edson Carneiro é uma figura muito importante, por exemplo, na formação do Clóvis Moura, né, Quilombo dos Palmares, um livro que ficou proibido aqui no Brasil, né, se eu não me engano, ele é lançado primeiro no México e depois ele é lançado aqui, né, e esse enredo, né, ele é um grande marco, assim, na história das escolas de samba, né, porque ele inaugura, por assim dizer, né, esses enredos afro, e foi o maior sucesso, né, é até por isso que se fala sobre essa época, e esse ano especificamente, né, como a Revolução Salgueirense, porque desde então o Salgueiro, logo depois, né, o Salgueiro começa a abordar também essas temáticas afro, por assim dizer, né, afro-brasileiras, e tem muito sucesso com isso, né. Então, assim, até então, não se falava sobre o Quilombo dos Palmares, por exemplo, nas escolas. Olha que interessante, né? É a partir da escola de samba que esse passa a se tornar um tema de importância, né? Inclusive em outros espaços de formação, né? Educação formal. Aqui, tá, não lembrava que eu tinha trazido. É a Lélia falando no racismo e sexismo na cultura brasileira mesmo, né? Da importância da experiência que ela viveu no Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo. E aí, trouxe também o Dia de Graça do Candeia, e aí eu tenho gostado muito de repetir esse trecho da Lélia, vou ler aqui, só que na hora de mostrar o que eles chamam de coisas nossas, é um tal de falar de samba, tutu, maracatu, frevo, candomblé, umbanda, escola de samba e por aí afora. Quando querem falar do charme, da beleza da mulher brasileira, pinta logo a imagem de gente queimada da praia, de andar rebolativo, de meneios no olhar, de requebros e faceirices. E culminando, pinta esse orgulho besta de dizer que a gente é uma democracia racial. Desde que a gente publicou, eu e Joel, né, organizamos lá o Psicanálise Brasileira, eu fiquei com vontade de estampar esse trecho em todos os lugares por onde eu passo, né, porque, sim, vamos falar sobre psicanálise brasileira, né, um tema que até então não chamava atenção, muita atenção da maior parte dos psicanalistas no Brasil, né, e agora que bom que a gente está se voltando, a gente enquanto campo está se voltando para o território, né, mas e aí, né, como pensar sobre esse processo, né, do que se trata? Porque tem mesmo esse risco, né, de uma celebração, né, celebração da mistura, celebração de uma democracia plurirracial, e a gente sabe, né, que não são sinônimos exatamente, né, então eu acho importante lembrar aqui, né, do que a Lélia falava, né, como a Lélia, esse racismo brasileiro, né, o racismo para a Lélia era um sintoma, né, da neurose cultural brasileira, e ela falava desse desejo por parte da branquitude de embranquecer o Brasil, né, mas o Brasil não é branco, né, então o que fazer com os elementos indígenas e afro, né? Então é aí que pinta esse orgulho besta de dizer que a gente é uma democracia racial, né? Um processo super violento, inclusive. Aqui o ensaio que eu sugeri, né, que foi publicado agora em setembro no Le Monde, falando sobre esse encontro, e aí eu faço também, eu aponto essa crítica, né, que eu acabei de colocar. E ainda sobre as colisões epistêmicas, vamos pensar que eu falei samba é epistemologia, samba é prática de cuidado, samba é chave de leitura, né, da cultura brasileira. Eu gosto de pensar a roda como metodologia. Eu estou me apoiando aqui numa formulação do Roberto Moura, né, que é um jornalista já falecido,
maravilhoso. Um dos primeiros, né, a estudar o samba como campo, né, e aí ele tinha uma tese muito interessante, né, ele falava que que não foi o samba que criou a roda criou o samba, né, a roda como esse ritual de encontro, a roda que quando eu falar desse resultado, né, da dialética entre o cotidiano e a utopia, né, a roda é, ao mesmo tempo, muitas coisas, né, veículo da permanência e da mudança, enfim, então ele vai destrinchando, né, a roda, e aí eu venho tentando defender essa tese da clínica como roda. Né? Então, olha só, quanta coisa, né, quantas lições do samba à psicanálise, né? Bom, eu falei, daqui a pouco eu vou dizer dessa história de ser salgueirense, e aí eu já tinha aqui antecipado, né, para mim, que eu ia falar da co-irmandade, né? Eu sempre fiz essa brincadeirinha, que de brincadeira não tem nada, né? Quando, há anos eu faço isso, quando eu vou falar em algum lugar, Fernanda, como é que você quer ser apresentada? Eu falo, Fernanda Canavês, salgueirense, doutora em teoria psicanalítica, não sei o que, aí as pessoas ficam muito assustadas, agora já me conhecem, né? Enfim, muita gente já me conhece, já sabe que eu faço isso mesmo, mas as pessoas ficavam, né, incomodadas ali, mas acabavam falando, né? Salgueirense e tal. E aí aquilo dava uma desestabilizada na plateia, e aí eu comecei a perceber uma coisa muito interessante, né? As pessoas, algumas pessoas, assim, ficavam incomodadas com aquilo, né? Salgueirense, e logo davam um jeito de falar, eu não sou salgueirense, não, eu sou portelense. Não sou salgueirense, não, eu sou mangueirense, né? De trazer ali uma pretensa rivalidade, né? De uma forma mais inibida, né? E isso me chamava muita atenção, porque eu ficava, gente, isso não faz o menor sentido, né? Imagina se eu vou chegar lá na minha família e falar, eu sou salgueirense, você não sei o quê. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido porque não há essa rivalidade tal como essas pessoas colocavam, né? Por quê? Porque as escolas de samba são tomadas como co-irmãs. E é um tipo de vínculo, né? E agora eu acho que eu posso afirmar isso, é um tipo de vínculo que desafia mesmo essa compreensão moderno-colonial. Porque, inclusive, quando eu vou falar sobre isso, as pessoas, mas o carnaval, né, lá na Marquês de Sapucaí, movimenta não sei quantos milhões, né? É uma disputa acirradíssima, é muito dinheiro em jogo. Sim, tem tudo isso. Né? Tem tudo isso, tem essa rivalidade também, mas também tem outra coisa, né? Algo que talvez fique mais palpável, né? Quando a gente vai aos desfiles do grupo de acesso, né? Não do grupo especial que está lá sob os holofotes, enfim, né? O cartão de visita do Rio de Janeiro e em alguma distância até do Brasil, né? O que se quer vender como o Brasil. Então, tem esse texto que eu escrevi com o José Geraldo D'Amico, né, um colega da URGS, que vai ser publicado, eu imagino, agora, esse ano ainda, né? A gente falando sobre a co-irmandade, né? Como esse laço justamente que não é apreensível por essa rivalidade, por esses termos de opostos tão dicotômicos, né? Que é o que vem, não, eu sou portelense, eu sou aquilo, não fazia sentido para mim, né? E aqui eu trouxe o exemplo do Gurufim, eu imagino até que vocês estejam mais familiarizados, né, com isso. Tem inúmeras interpretações, mas até, não sei, né, no interior de Minas, assim, na minha família, quando morre alguém, inclusive é uma coisa até que no início eu ficava meio constrangida, né, assim, de levar, sei lá, companheiros, amigos, porque é muita piada, né? Se faz muita piada quando morre alguém o tempo inteiro, né? Minha família, as pessoas brincam muito, mas enfim, se faz muita piada, né? Um jeito ali de elaborar. Mas também tem uma tese, né? De que Zé Maria, não sei, depois vocês até podem falar, de repente vocês têm outros exemplos. Quando vem, não leva uma pessoa só, não, leva 3. Tem isso na minha família. Toma cuidado, hein? Tipo assim, a morte está rondando, né? Foi agora fulano aí que está lá no caixão, mas pode ser você, acho que você é o próximo. Isso é uma brincadeira muito comum, né? E as pessoas riem muito, né, com isso. Tem uma razão de ser, né? Porque
principalmente para essas culturas, né, afrodiaspóricas, a morte é uma entidade, né? E aí vem essas teses, né? Que a morte, quando vem, leva 3, e que por isso é importante animar ali o velório, né? Para que a morte seja ludibriada, né? E também é uma forma, né? Fazer uma festa. Quando morre, sei lá, agora morreu o Arlindo Cruz, né? E teve um grupinho na quadra do Império Serrano, uma escola de samba super tradicional daqui do Rio, né? Uma grande festa, uma grande roda, né? Para celebrar também a vida daquele que se encantou, né? Mas a maneira como a finitude é tomada, né? A morte é tomada, não está lá, por exemplo, na obra freudiana. Assim eu entendo, né? Então, para situar essa psicanálise, por Freud, que desfila lá no Cacique de Ramos, eu tenho que pensar, por exemplo, que nos velórios, né, é possível se fazer uma grande festa, porque a morte não é um corte, né? A morte é uma entidade. E aí, o que a gente faz, né? E aí, né? O que a gente faz com isso? Muitas pessoas me perguntam, mas por que você fala, então, se você tem essa perspectiva crítica? Você se entende como psicanalista ainda, né? Essa é a pergunta mais imediata, né, que tem ocorrido. Até trabalhando lá com o Saulo, né, eu, em função de uma licença capacitação, eu fiquei 3 meses lá, trabalhando, né, nessa pesquisa com ele, uma pesquisa sobre itinerários terapêuticos em saúde mental em territórios tradicionais, né? Então, uma pesquisa que busca, entre outras coisas, mapear as práticas de cuidado, de cura, de saúde, de que essas pessoas se utilizam, né? E o Saulo não é psicanalista, né? E foi muito interessante, porque ele também se propôs a pensar ali, né, sobre clínica, no sentido mais restrito, né, e sobre psicanálise, e a gente ficava se perguntando, tá, e aí? Né? E aí? O que eu vou fazer com isso, né? Quando eu voltar lá para o Rio, ou até agora, o que eu estou fazendo com isso? E a gente chegou a essa formulação, né? Tudo bem, bom, ou eu vou entender que a psicanálise, como esse saber que vem lá da modernidade colonial europeia, vem eurocentrada, né? Não tem nada a dizer, né, em relação àquilo que eu testemunho, daquilo que eu experimento nesses territórios, incluindo o Rio de Janeiro, incluindo os grandes centros urbanos, né? Então, eu vou deixar a psicanálise para lá, né? Ou eu bem reafirmo a psicanálise, né, na expectativa de defender a psicanálise, né, que eu acho que é uma postura bastante comum entre nós, assim, né? Não, eu vou defender aqui, tem uma infinidade de exemplos para trazer para vocês, né? Quais são, por exemplo, posturas, né? Quando eu falo sobre isso, o que as pessoas trazem de retorno, né? Então, acho que tem também uma postura, por vezes, defensiva, né, de não acolher eventuais críticas que possam ser feitas nesse processo de territorializar a psicanálise, né? Mas eu acho que eu me sinto efetivamente, né, nem lá, nem cá, né? Me parece que a psicanálise é um referencial ainda, né, de relevância, de importância, na nossa época, nos nossos territórios, né? Mas, efetivamente, não tenho nenhum compromisso com a salvação da psicanálise, até porque eu acho que, se fala em salvação, é complicado, né? Conjugar a psicanálise com uma expectativa de salvação. E aí a proposta é que a gente fique com o problema, né? Para retomar aqui um posicionamento ético mesmo da Donna Haraway, né? E cantando samba, trouxe aqui 2 versos do Candeia, de novo, né? Quando ele fala que para cantar samba não precisa de razão, porque a razão está sempre com os 2 lados, né? Algo que eu sei que é muito difícil para modernidade, né? Para a modernidade colonial. Aqui estão as referências, que depois eu posso passar para vocês. É isso. Muitíssimo obrigada, Fernanda. Adorei esse percurso histórico que você fez aí, assim, recheado de Rio de Janeiro, mas também de muito Brasil, né? E eu fiquei aqui com esse negócio, como você falou, da Mãe Preta, né?
a psicanálise tem uma mãe preta, mas o pai é branco, né? O que ela é, então? Parda? Nós estamos aí por entender, né, o que é o pardo, e a gente também está se entendendo como pardo, né, que é o está dentro da categoria do negro, mas eu não sou preto, né? No nosso censo, 45%, no censo, mais de 45% dos brasileiros se reconheceram como pardo, né? Então, talvez a gente tenha aqui uma psicanálise parda, né? Mas que se constrói a partir de quê, né? Eu acho que a partir dos sujeitos que ela foi acessando, né? Principalmente depois de alguma democratização do acesso, quando ela entra nos serviços, né? Quando ela entra em alguns espaços para atender populações minorizadas, né? Aqui, por exemplo, a psicanálise é muito forte no SUS, aqui em Belo Horizonte, ela está no serviço, consultório de rua, que atende a população em situação de rua, né? E são sujeitos para a qual a psicanálise tradicional não serve, definitivamente não serve, né? Eu trabalho com adolescentes de periferias, que não são adolescentes que cometeram ato infracional, mas que estão em condições de várias vulnerabilidades, né, e definitivamente essa psicanálise clássica não serve, mas eles trazem algumas coisas que nos desafiam e nos faz inventar alguma coisa que a partir de agora eu vou passar a chamar de feitiço, tá? Eu acho que o que a gente põe, assim, um pouco para poder acessar, né, o sofrimento que o sujeito nos traz, desse sujeito, é um pouco de feitiço. Talvez seja um componente dessa psicanálise parda. Bom, estou aqui só socializando os meus devaneios, mas eu quero passar a palavra para as pessoas, quem quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta diante dessa riqueza aqui de história, cultura. Marcelo? Vai lá. Fernanda, milhões de coisas, você falou um monte de coisas, eu acho que tem. A gente pode transitando assim nas coisas que você disse propriamente para que a gente possa aproximar do que a gente tem discutido aqui, e agradeço desde já não só a forma, a exposição clara, pouco comum aos psicanalistas metropolitanos, mas a exposição clara, extremamente afável e próxima, e com referências que a gente pode fazer a conexão. Veja, fui ler o seu livro, Psicanálise a Brasileira, né? E é um livro muito interessante, indico para todo mundo, a gente já indicou aqui, ele é bastante interessante, entre tantas coisas, tem textos que vão dizer, por exemplo, de como o próprio movimento modernistas, ou aquele movimento estético que você falou da psicanálise e psiquiatria estética, o movimento estético, a partir dos modernistas de 22, não alcançaram o preto, o pardo, enfim, não alcançaram o negro de alguma maneira, numa maneira contundente, e mesmo os indígenas, os ameríndios, eles vão alcançar de uma maneira totêmica, né? Uma maneira mais fetichizada. Então, assim, são pérolas que estão naquele texto. Eu achei que você foi super feliz em fazer isso. Não estamos reinventando a roda, né, Fernanda? A psicanálise do brasileiro já estava na década de 90, já estava na década de 80. A gente tem lá a luta de Hélio Pellegrino para tentar fazer uma psicanálise crítica. Você traz isso nos seus textos. Isso é muito bacana de trazer o mineiro Hélio Pellegrino, que é muito caro para nós, e uma enxurrada de pessoas que já estavam fazendo essa trajetória. Eu quero sim te ouvir a hipótese de por que essas psicanalistas negras, ou essa psicanálise, da forma como ela está reativada agora, a partir de leituras que já estavam conosco desde a década de 60. Mas a questão de fundo é a seguinte. Você vai dizer, eu concordo, assim, nós corremos um risco de, ao fazermos essa psicanálise política, ao fazermos essa psicanálise que desvia da colonialidade,
ou uma espécie de folclore, ou uma espécie de você chamou de plurimistura, essa coisa de ficar ovacionando essa mistura e recair naquilo que já foi condenado, inclusive pelos antropólogos, sociólogos e cientistas políticos de todo o tempo. Então, a gente corre esse risco de fazer uma apologia de uma coisa sem necessariamente mostrar o rigor dela. Não temos dúvidas que nós aqui, pelo menos esse grupo com o qual você está dialogando agora, é extremamente solidário, mais que solidário, é extremamente aderido a essa causa da gente pensar uma psicanálise do sul global. Ou pelo menos a maioria de nós. Agora, a questão é, como fazê-lo tem necessariamente... Quer dizer, eu entendo também que você vai dizer, olha, nem lá e nem cá. Quer dizer, a gente tem que fazer uma posição do entre, porque nem abandono da psicanálise por todo, nem tampouco ficar salvaguardando aquela matriz, aquele totem, enfim, aquele cristal que não pode ser quebrado nunca. Ao contrário, a ideia do cristal é quebrar para ele rachar e criar 1000 outras facetas. Então, eu vou com você nessa história. Mas como fazê-la nesse meio termo, né, nessa linha entre, como fazê-la com essas metodologias, que eu estou achando super interessante você trazer a roda de samba como clínica, os causos como metodologia, esse campo, esse sertão, ou esse samba, ou o território, como formas de metodologia. Então, a pergunta é, como fazê-lo? Como é fazer causos que não seja necessariamente eu só chegar no lugar, escutar as pessoas e achar que disso eu já estou fazendo clínica? Estou fazendo? Ou eu tenho alguma ação, algum ato analítico que me permita ali fazer com que uma subjetividade apareça, seja ela qual for, seja no nosso animismo, seja nas nossas, sei lá, nas nossas estereotipias latinas, nas nossas formas de realismo fantástico, seja qual for. Uma subjetividade se constrói ali. Esses causos, essas entradas, essas rodas de samba me permitem chegar como te permitiu, ou como permite a você chegar. Quando eu leio o seu texto, eu vou vendo a intencionalidade política, mas eu vou vendo poucos elementos, pelo menos nos autores de maneira geral, de um testemunho de uma operação a partir da psicanálise. Lucas também tinha levantado. Isso que eu estou querendo dizer. A gente escutaria mais perguntas ou você quer responder de imediato, Fernanda? Fica à vontade. Como é que vocês pensaram, Libéria? Não, como a Fernanda preferir. Talvez eu possa falar, né? Como já é bastante coisa. Aí, de repente, até vai aquecendo. Fazer comentários aqui sobre... Libéria, é muito importante, né? Você lembrar do que a gente aprendeu, né, com a inserção no SUS, né? E aí eu acho que isso se conecta com o que o Marcelo trouxe depois, né? Não estamos inventando a roda, em absoluto. Eu lembrei até enquanto o Marcelo falava, do Emílio Rodrigues, né? Que não era brasileiro, mas era um psicanalista super odara, né? Argentino. Então, assim, ele também construiu, né, uma psicanálise, por assim dizer, brasileira, que eu acho que até vale a pena a gente pensar aqui o que seria isso, né? Então, em relação à psicanálise parda, pode ser, né? Eu não sei se vocês viram, tem um texto, até no Le Monde também, que saiu, um texto de um colega, ele não é psicanalista, né? Mas ele é professor de saúde coletiva, mas tem uma pegada muito clínica, que é o Tadeu de Paula Souza. E aí eu estava até aqui procurando, porque eu quero recomendar muito esse texto, né? Parditude, uma nova moeda do capital racial. Eu vou botar aqui... Ai, cadê? Eu vou botar aqui no chat, porque eu acho que ele traz elementos muito importantes para essa discussão, né? Sobre parditude, que está bastante aquecida atualmente, né? E ele está falando ali de como esses conceitos, essas categorias, né, estão sujeitos também à incidência, né, das mudanças sociais, né? Então, a princípio, vou dizer, Libéria, que eu escutei assim, eu falei, caraca, psicanálise parda, né? Pensando em todo esse debate, eu fiquei um pouco assustada,
mas eu vou ter que pensar um pouco melhor aí sobre isso, né? Porque essa é uma questão interessante, né? Assim, quando a gente começou a falar nos termos de uma psicanálise brasileira, eu fiquei pensando, gente, que diabo é isso, né? O que é? E tem uma série de possibilidades, né? Uma série de acepções, né? Eu brinco falando que eu criei lá um perfil no Instagram e aos olhos do algoritmo, a brasileira tem a ver com comida, né? Então, uma brincadeira que a gente começou a fazer também, né? Eu entendo a psicanálise brasileira como essa psicanálise construída por aqui, né, que decorre desse encontro com o que veio lá da modernidade europeia. Quando eu falo de modernidade europeia, eu estou falando de um determinado recorte, né, historiográfico, mas estou falando, sobretudo, também... Estou falando de um território, né, a Europa, mas estou falando também de uma determinada atitude, né? Se a gente for pensar... Tem aquele texto lá do Agamben, O que é o Contemporâneo, né, que andou muito na moda entre psicanalistas, né, lá no final, agora eu já nem sei quando que... Mas antes do debate decolonial, se falava muito do contemporâneo como uma atitude, né, e pensar também o moderno como uma atitude, né. Então, quando eu falo dessa psicanálise que vem de lá, né, eu estou falando também dessa atitude. E quando essa psicanálise chega por aqui, desse encontro, né, a gente extrai diferentes posições. E aí eu já vou passar, né, para o comentário do Marcelo, que ele falou do modernismo, né? Por exemplo, eu gosto muito do Psicanálise Brasileira como coletânea, mais até do que dos textos propriamente, um ou outro, eu gosto de pensar como coletânea, porque eu acho que é um retrato dessa psicanálise brasileira. Em que medida? Tem textos ali muito elogiosos à universidade e textos lá que vão descascar a universidade. Tem textos muito elogiosos ao modernismo e textos que vão descascar o modernismo, né? Então, para mim, psicanálise brasileira é isso, né? Tem essas diferentes acepções, né? E aí, em relação aos causos, né? Pergunta ótima, né? Do Marcelo. Não me parece, né, que seja sinônimo, né, de ir lá escutar essas pessoas e que então isso é clínica, né? Eu acho que a gente tem que se... Eu posso até sustentar essa tese, mas de uma maneira um pouco mais demorada, né? Só para trazer aqui alguns dados importantes, né? Eu faço parte dessa pesquisa, só que eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu não tenho o trabalho que o Saulo tem lá, por exemplo, né? Até de aliança com essas comunidades, né? Eu até fiz carreira solo, assim, sem o Saulo, né? Então já retornei algumas vezes. Tem comunidades com as quais eu me tornei mais ou menos parceira, né? Mas é diferente, eu não estou lá, né, nesse território, eu não acho que eu desenvolva um trabalho, por assim dizer, clínico, nesses termos, até porque eu estou em outro território, né? Mas como que a gente pode pensar operações a partir da psicanálise, né? Eu gosto de pensar, por exemplo, no trabalho que a gente faz no Marginalia, escutando mulheres, né, que residem em territórios considerados periféricos do estado do Rio de Janeiro, né? São mulheres ditas empreendedoras, né? Esse trabalho surgiu a partir de uma demanda de um curso da UFRJ, né? Então, tem um curso que busca formar mulheres empreendedoras, vejam vocês, né, que embaraço. E essa demanda chegou à época, eu estava na direção de extensão, e eu gosto muito de acolher aquilo que chega, né? Não sei se vocês conhecem a Rita Segato, ela fala de uma antropologia por demanda. Eu sei que demanda é um palavrão para psicanálise, mas eu gosto muito de pensar nessa psicanálise por demanda. Afinal de contas, eu sou professora de uma universidade pública, né? E eu acho que aquilo que eu faço tem que fazer sentido para a população, né? Eu estava agora num evento, né, e a gente estava discutindo se o território lá do campus é da UFRJ ou não. Não acho que seja da UFRJ, eu acho que aquele território é da população, né, enfim. Então, eu acolhi essa demanda, né, e falei, então tá, vamos lá,
né, eu ver que no início eu ficava, gente, que discurso neoliberal, você, né, banida de qualquer espaço. E aí a gente foi lá escutar essas mulheres, né, a moda freudiana mesmo, né, e eu não achava que era o caso de fazer atendimentos individuais, né, eu conversei com alguns colegas da fenomenologia, da esquizoanálise, falei, vem cá, vocês já montaram algum estágio em grupo? Ih, Fernanda, a gente queria muito fazer, não deu certo. Aí, não deu certo. Todo mundo falava que não tinha dado certo, que esse negócio não dá certo em grupo. Eu falei, então eu vou tentar fazer esse negócio em grupo. E aí, então, até pensando na história da psicanálise na América Latina, né? Enfim, nos dispositivos grupais, eu queria tentar resgatar essa galera para ver no que dava. E aí a gente foi lá escutar essas mulheres, né? Então, são grupos de estagiárias que escutam essas mulheres em grupo. E aí sim, né, Marcela, eu acho que eu posso falar de operações a partir da psicanálise, né? Tem uma formulação maravilhosa, né, de uma delas, que as estagiárias muito angustiadas, né, até por esse dispositivo em grupo, né? Então eu percebo que isso no início do estágio assim é fonte de muitas inseguranças assim, né, para essas estagiárias, porque afinal de contas a gente não está acostumada a esse modelo, né, esse setting, enfim, no que diz respeito à clínica psicanalítica, né? Lá na UFRJ são equipes de estágio em clínica psicanalítica atendendo lá um a um, enfim. E aí elas lá nervosas, né, tentando levar coisas e tal, e aí uma mulher chega e fala assim, gente, para com isso, vamos fazer o seguinte, a gente se encontra, né, a cada vez, aí vocês viram para a gente e perguntam, qual é o BO de hoje? E aí a gente adotou, né, como metodologia de trabalho, qual é o BO de hoje, enfim. E aí me ocorreu aqui esse exemplo, né, mas tem muitos outros. Tem, por exemplo, a questão do racismo, né? Tem muita coisa aqui que eu poderia falar, e foram tantas coisas mesmo, né, que eu decidi criar, então, uma pesquisa, e agora eu tenho pesquisadoras, né, comigo, que estão investigando o que foi produzido no campo psicanalítico nos últimos 20 anos, né, produções científicas no campo psicanalítico nos últimos 20 anos, que versam sobre mulheres, né, a gente tem alguns descritores, mulheres, clínica e psicanálise. Então, elas estão investigando lá, estão fazendo essa pesquisa, né? E o que a gente vê é que o que elas estão escutando ali na clínica não tem muito a ver com o que esses textos estão trazendo nos últimos 20 anos, né? Até de 2004 até 2025. Né? Então, aí sim, né? Nesse trabalho aí eu acho que a gente pode falar a partir da psicanálise propriamente dita, né? Se eu bem entendi a pergunta do Marcelo. Mas em termos de experimentação, em termos de ousadia técnica, né? Eu tenho muito a agradecer lá, né? Por minha participação nessa pesquisa lá na Federal de Alagoas, que é o relato que a gente traz lá nesse artigo, né? Que eu enviei para vocês. Agora, tem uma coisa também que me ocorreu, não estou falando que você fez isso não, tá, Marcelo? Mas eu sempre conto um outro caso. Em 2019, se não me engano, eu escrevi um texto sobre marcadores sociais na clínica psicanalítica. E aí eu submeti, né, a um periódico e tal. E já contei, se alguém já escutou essa história, eu conto porque eu acho que ela merece ser contada. Repito esse caso de vez em quando. E aí, quando eu recebi os pareceres, né, eram pareceres muito elogiosos, o texto está muito bem escrito, não sei o que, não sei o que lá. Quando começa assim, a gente já sabe, né, onde vai parar. Mas isso aqui não é psicanálise. Isso aqui não é psicanálise, que a gente escuta muito, né? Isso aqui não é psicanálise. E aí, o principal argumento é isso aqui não é psicanálise porque não há um relato de caso. Não há um estudo de caso, né? E, aliás... Sempre aqui, Fernanda. Sempre alguém fala para a gente que a gente não faz psicanálise. Pois é, isso não é psicanálise. Isso aí a Miriam Debier me ensinou uma vez no evento que ela participou do Marginal, ela falou assim, isso aí, Fernanda, quando falarem isso não é psicanálise, você devolve a pergunta. E o que você faz?
Então, que é uma tentativa de desqualificação, né? Mas, assim, tinha uma coisa ali muito interessante, porque os dois pareceres traziam isso, mais um verbalizou, assim, esses temas, ou seja, raça, gênero e classe social, né, que eu estava tratando desses marcadores na clínica, são muito importantes são muito importantes para psicanalistas que atuam na área pública. E eu achei maravilhoso, foi o maior presente. Eu falei, cara, maravilhoso isso, né? Porque, então, os marcadores sociais, né, são importantes para quem está na área pública. Aí eu fico fantasiando, esse sujeito deve estar lá no consultório na Zona Sul Profunda, não tem marcadores sociais na clínica dele, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, né, com essa oposição forjada entre duas clínicas, né? Uma clínica que se dá lá nos consultórios, né, da Zona Sul Profunda, e para essas, em teoria, é só a gente tirar o que veio lá da modernidade, né, europeia da cartola, e para o que está dado na área pública, nas ruas e tal, aí sim a gente vai ter que rebolar para aprender lá com os indígenas, com o quilombola, com o que quer que seja, com o samba, né? Não é essa a minha pegada, né? Aliás, eu acho que eu tenho muito interesse em saber o que estão fazendo nos consultórios da Zona Sul Profunda, né? Porque eu acho que já aprendemos bastante com o SUS, estava lá com uns técnicos maravilhosos que atendem lá, acompanham adolescentes em situação de rua agora, a gente tem mais a que aprender com eles, né? Então, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Com a psicanálise está aqui, a clínica está aqui, e aqui do outro lado é outra coisa, sabe? E um cuidado massivo eu acho que isso acontece muito ainda, e a gente teve agora o Mundial de Psicanálise aqui, né? Milero Lacaniano, então é uma coisa bem assim que é adaptar os nossos sujeitos, as nossas subjetivações, nossos modos de subjetivação ao modelo metropolitano. Quer dizer, a gente se esforça durante anos a fio para adaptar os nossos sujeitos ao modelo já pré-escrito. Mas, enfim, isso já faliu, evidentemente. Mas se puder falar, fala da hipótese, eu vou querer saber. Rapidinho, vou falar, esqueci. Então, porque agora esse livro, né, ele surge, eu não estou mais coordenadora, né, Libéria, agora são outros colegas, agora está em São Paulo, né, a coordenação. A cada 2 anos a gente muda a coordenação. E aí, quando eu assumi essa coordenação, as pessoas já sabem que eu trabalho com isso, né, há mais tempo, e aí colegas que, né, não se voltavam para esse tipo de questão e tal. E aí decidiram, não, vamos trabalhar com isso sim, né? Aí foram falar de carnaval, do que quer que seja, né? E me chamou muita atenção, né? Eu brinco falando, uma galera que até bem pouco tempo atrás estava virada lá para a Torre Eiffel, né? Com as costas para as fogueiras de São João, para as rodas de capoeira, para as rodas de samba, e que agora estão se voltando. Aí o povo me pergunta, mas o que você acha desse movimento? Legal, né? Estão olhando para o nosso território, né? Poxa, eu vejo, né? Mas como entender, então, esse olhar, né? O que acontece? Eu acho que tem 3 movimentos aí, né? 3 linhas de força. Um primeiro tem a ver com o acesso ao consumo por parte de uma maioria negra, sobretudo, né? Então, acesso ao consumo, e com acesso ao consumo vem também o acesso a psicoterapias, né? A psicanálise. Então, a chegada desse público faz com que psicanalistas, né? Com que a branquitude tenha que rebolar. Não sei qual vai ser o destino, né? Mas falei branquitude de propósito. Tem até o texto do Márcio Farias e do Emiliano de Camargo Davi no Psicanálise Brasileira, que tratam disso, né? Então, eles falam, com as gestões progressistas do PT, do Partido dos Trabalhadores, tem sim uma ampliação, né, desse acesso ao consumo, então então essa seria uma linha de força. Uma segunda linha de força é a chegada do debate dito decolonial, né, que chega com força nos cursos de psicologia. Então, mas o que a gente faz na universidade não é psicanálise. Tudo bem, gente, eu até concordo com quem quiser falar nesses termos, mas, assim, a gente vai ter que conversar com um pouco mais de calma, porque a gente também está produzindo demanda para as escolas de psicanálise.
né? Então, assim, tudo bem, não é psicanálise, mas tem aí um intercâmbio, né, direto e imediato. Então, assim, estamos nas universidades, né, sendo tensionados, né, a uma pluralização das epistemologias com o sistema de cotas. Isso aí, para mim, é inegável. Então, acho que o debate dito decolonial, né, que virou uma grande moda, assim, para mim, né, tensiona no sentido dessa pluralização, então isso faz com que a gente se volte, assim, a gente como campo, né, a gente se volte para essas autoras, né, por exemplo. E um terceiro fator que eu acho, e aí talvez seja bem brasileiro mesmo, é a emergência de coletivos de psicanálise que também não estão inventando a roda, né, porque a gente já tem outras iniciativas. Eu estava agora lá com o pessoal do Núcleo de Psicanálise do Hospital das Clínicas, né, de um projeto super bacana que foi iniciado com o Osvaldo, colega psicanalista de lá, né, Converse com o Psicoterapeuta, que já faz isso há muito tempo, né, mas enfim, a gente tem uma profusão de coletivos de psicanálise que não estão necessariamente vinculados às universidades, tampouco às escolas de psicanálise, coletivos ditos autônomos, né, que, sobretudo a partir de 2016, têm aí se interessado em oferecer escuta em diferentes espaços, né? Então, a gente tem uma série de exemplos. Então, eu acho que isso primeiro muda a cartografia geopolítica da psicanálise. Eu acho que isso coloca o Brasil, sim, como o epicentro da psicanálise hoje, né? E eu acho que isso faz com que as pessoas se voltem para esses fenômenos, né? Então, eu vejo essas 3 linhas de força. Lucas? Olá, obrigado, Fernanda. Nossa, uma alegria escutar você. Adorei seu texto, inclusive, os 2 textos, especificamente o segundo, né, que está em artigo, que me marcou muitíssimo, que eu leio outras vezes, recomendo a todo mundo, né, a ler esse texto, porque eu achei muitíssimo provocante e inventivo o modo como você fez. E foi, assim, uma alegria mesmo escutar você, Fernanda, porque bom, por escutar o seu modo, né, aí, singular, político e musical de se colocar na psicanálise, mas também porque eu morei no Rio de Janeiro durante 5 anos, no bairro de Fátima, ali pertinho de você, e foi um tempo muito marcante na minha vida, que fez evoluções internas em mim. Eu saí de Goiânia, fui para o Rio de Janeiro fazer mestrado no Rio de Janeiro, com a proposta de estudar psicanálise e música. E a partir do Rio de Janeiro, eu quis estudar especificamente o samba e a musicalidade afro-brasileira. Acabou que não consegui, por causa do tempo do mestrado, não consegui estudar tudo isso, estudei mais as bases, algumas bases teóricas, né, na psicanálise, objeto-voz, pulsão invocante, tudo isso, e ficou, então, para eu tratar sobre isso no futuro. E tenho trabalhado também, né, um outro eixo de pesquisas que eu ando fazendo, sobre o samba, o maracatu, aí especificamente os traços rítmicos, melódicos, literários, e refletindo um pouco, né, como o Muniz Sodré nos convida a pensar o samba como um pensamento-corpo. Eu acho isso interessantíssimo. E, recentemente, foi publicado um texto meu sobre samba e melancolia, no livro organizado pelas colegas aqui do LEPS em Minas. É um livro bem interessante, né? Eu convido, né, o grupo a ler os textos que estão nesse livro. E eu parti de um caso clínico, quando eu morava ainda no Rio de Janeiro, em que, né, em um caso com um sujeito negro, a roda de samba teve uma função de um trato estético e político para esse sujeito tomado aí e melancolizado pela ideologia do branqueamento, o que me levou também a pensar a roda de samba como uma forma de aquilombamento. Eu queria saber o que você pensa a respeito. E um outro ponto em relação ao seu texto, né, a alegria brasileira, né, como vocês afirmam, achei interessantíssimo porque você faz críticas muitíssimo contundentes à psicanálise, mas também você reconhece e reata aí uma subversão psicanalítica, né, importante,
Eu trago aqui um fragmento rápido, como você diz assim, né? Para a retomada à altura da proposta freudiana, é indispensável ter em conta que estar situada, citando Haraway, deve ser uma marca inconteste da psicanálise. Então, olha que interessante o que você faz, né? Você faz uma crítica e, por dentro da psicanálise, você também reconhece uma radicalidade subversiva na psicanálise. Achei isso muito importante, né? Ou seja, né, um modo aí também de conceber e tratar a psicanálise que é urgente, né? Muito obrigado, Fernanda, né? Quero conversar com você em outros momentos. Carla? Oi. Muito obrigada, Fernanda. Você me levou ao meu infantil, lendo o seu, para falar no texto aqui, psicanalíticos também, né? E ver que viagem que eu fiz ao ler seu livro, até seu texto, né? Pensei também no que eu poderia encontrar nesse livro, também Psicanálise Brasileira. Eu sou alagoana, morei muito perto desses lugares que você fala, né? Então, para mim, essa questão do umbu, do umbuzeiro, de tudo, era assim, o que me acompanhou durante, e ainda me acompanha, né? Quando lá retorno, né? E eu fiquei muito também impactada com a questão, acho que territórios tem sido uma palavra que tem ocupado diversos campos epistêmicos aqui, né? E vai abrangendo, digamos assim, um discurso que eu vi muitos pontos de encontro em relação ao que eu tenho escutado em outros campos, tanto da geografia como também da economia, de quanto que também isso está na frase do Krenak, né? O futuro é ancestral, né? A sobrevivência, acho que em termos ecológicos, hoje pede isso da gente. Quanto que as zonas sul vão entender isso, eu não sei, né? Possivelmente quando derem tchau aqui para a gente e pegarem um foguete para Marte, né? Alguma coisa dessa ordem, né? Mas eu fiquei muito pensando nisso quando você fala, lá na página 8, eu vou falar aqui, que você fala, aprender com os sujeitos em seus territórios, transmute-se assim na tentativa de narrar outras possibilidades históricas para o nosso país, né? E como não poderia deixar de ser também para a psicanálise praticada e construída no Brasil. Você falou que foi ocupar outros espaços e tudo. Eu também vejo isso num trabalho que eu faço, numa ONG, né? Onde a gente ocupa um espaço, onde a gente tenta trazer, escutar sujeitos que jamais, digamos assim, teriam que saber, quando a gente fala psicanálise, eles perguntam, mas o que é isso? E eles estão ali, a gente está nessa tentativa de construção de algum trabalho, mas eu fiquei pensando também, o que você imaginou, assim, quando você está aqui no texto, que seria essas outras possibilidades históricas, né, para a gente, em relação a essa escuta? Seria isso. Muito obrigada, viu, pelo texto, pelo que você traz para a gente a pensar. Eu acho também interessante que você traz tudo isso, mas você não despreza aquilo que a gente vê em outros autores que estão lá do outro lado, né? Como você está trazendo o Sertor, o Benjamin, né? São autores que eu também tenho muito apreço por eles. É isso. Que delícia. Fernanda, acho que não tem mais ninguém com a mão levantada, não. Fernanda, se você quiser aproveitar aí, Lucas e a Carla. Uhum. Alcova Libertina, agora que eu vi. Chuta a família mineira. Chuta a família mineira. A gente está agora fazendo um trabalho, eu e o Daniel Coelho, né, o colega lá da Federal de Sergipe, falando sobre a familhinha. Vocês viram a pesquisa encomendada pela TV Globo? 96% dos brasileiros diz que a família é a coisa mais importante que existe. Saiu em agosto. Aí a gente está... Nossa, o que é isso? Bom, muito bom conversar com vocês. Acho que eu vou começar... Não, vou começar pelo começo. Lucas, né? Eu quero ler esses textos. Quero ler esses textos. O Samba Dona do Corpo, né? Do Muniz Sodré é uma referência.
Também lembrei da Leda, né, a Performances do Tempo Espiralar, não sei se você conhece. É de Minas, inclusive, Ela né? é de Minas, Aham. maravilhosa. Bom, a comunidade do samba é quilombo, né? É quilombo, exatamente. Aliás, eu chegando lá na fazendinha do pai Alex, né, o mestre juremeiro lá de Arapiraca, Carla, e foi tão interessante, assim, foi tão emocionante, porque eu cheguei na casa das mestras, né, porque ele é um mestre juremeiro, e enfim, não preciso falar muito não, mas assim, aí eu cheguei lá na casa das mestras e vi um vinil do Roberto Ribeiro, né, imperiano, né, um grande compositor, sambista do Império Serrano, e eu aprendi a tocar percussão com um mestre Faísca, né, um mestre de bateria, segunda geração de mestres de bateria do Império Serrano, né, e eu fiquei muito emocionada com aquilo, tirei uma foto, mandei para o mestre Faísca, e foi muito bonito ver, né, os dois, assim, interagindo, o pai Alex, né, esse sujeito negro lá da fazendinha de Arapiraca, e portelense, né, segundo ele, mas ele não botou lá em oposição, né, com o Império Serrano, e o mestre Faísca, né, aqui em Madureira, né, no Império Serrano, interagindo com ele. Então, assim, é quilombo lá e cá, né, é quilombo lá e cá, com certeza é quilombo. Quando você fala, né, eu até queria te agradecer pela oportunidade, tanto a partir da sua pergunta quanto da pergunta da Carla, né, a oportunidade de falar mais sobre isso, né, quando você fala assim, que eu faço críticas à psicanálise. Pode parecer muito estranho o que eu vou falar para vocês agora, mas eu sinceramente acho que eu não faço críticas à psicanálise. Eu não sei, pode parecer muito estranho, né? Eu acho que, assim, eu faço... É claro que a minha posição, talvez no mundo, seja um pouco essa, né? Assim, pelo menos até o momento, pode mudar, da crítica interna, né? Mas eu acho que quando eu faço isso, que é uma posição ética, né? Eu não estou criticando a psicanálise, muito pelo contrário. Eu acho que é uma operação, eu não consigo entender, eu acho que é uma operação, por exemplo, muito freudiana, né? Se a gente for pensar o Freud fundando lá a psicanálise, né? Então, eu acho que é uma operação que, inclusive, até eu fico meio com dedos, assim, pés, 1000 pés atrás comigo, né? Que ventila a psicanálise. Então, assim, só para retificar, né? Eu acho que eu faço, assim, críticas à epistemologia mestre psicanalítica. Né? Eu faço críticas a essa tentativa de, para acompanhar o que o... Tchau, Dionísio, boa noite. Depois a gente se fala. Ficou sem dormir. Eu faço críticas à epistemologia mestre psicanalítica, eu faço críticas àquilo que o Derrida chamou de tirania do um, né? Então, as críticas estão direcionadas para isso aí. Né? E o objetivo dessa operação é justamente a pluralização das epistemologias, também no campo psicanalítico, porque a psicanálise não é uma só. Por isso é que eu falei, né, que eu gosto muito do resultado do psicanálise brasileira, não tanto pelos textos, pela qualidade dos textos, mas por essa multiplicidade que ficou revelada ali. Né? Então, é isso, né? As minhas críticas são direcionadas à tirania do um, essa tentativa de instauração de uma história única, né? Já que é uma expressão que acabou ficando na moda, a epistemologia mestre. Eu não entendo como uma crítica à psicanálise. Não sei, vocês podem me achar muito viajandona falando isso, mas é o que eu penso. E aí, né, articulando com o que a Carla falou, queria te agradecer. Eu fico muito feliz quando as pessoas relatam que se emocionam lendo, né, o que eu escrevo. Porque quando eu escrevo, eu estou emocionada e eu acho que o objetivo é esse. Né? Eu tenho maior tesão assim, em escrever. E por isso é que eu gosto dos ensaios, né? Por isso é que eu gosto dessa poética. Não tenho problema em falar sobre a minha vida. Né? Eu e Saulo, durante muito tempo, a gente ficava trocando sonhos, né? Então, eu gravava os sonhos que eu tinha para ele, e ele gravava...
meio que não pensando o sonho como a psicanálise pensa, né? Mas o sonho nesse compartilhamento mesmo que a gente vê nos territórios tradicionais, que a gente faz pouco, me parece, né? A gente conta lá nas nossas análises, mas e aí, na mesa de bar fica mais difícil contar sonho, né? Acho que a gente tem que fazer isso. E aí, outras possibilidades históricas, né? Eu até estava tentando resgatar aqui o trecho, não achei, mas enfim, eu acho que eu estava me referindo, né, por exemplo, para retomar lá o que o Benjamin falava, né, escovar essa história da psicanálise a contrapelo. Então, assim, trazer essas figuras que ficaram mais esmaecidas, por exemplo, na história da psicanálise. A história que foi tornada oficial. Então, assim, por exemplo, né, vocês já devem ter percebido que eu admiro muito a história do Hélio Pellegrino, né, eu acho uma grande figura. Eu passei lá semanas e mais semanas mergulhada na biblioteca aqui, né, da casa de Rui Barbosa, lendo as cartas, né, eu acho que o Hélio é um grande amigo, assim, de verdade, né. Eu ficava assim, gente, o que será que o Hélio ia pensar disso que eu estou vivendo? Eu vivi esse momento, assim, com o Hélio Pellegrino, né. Mas, então, assim, tendo dito isso, né, acho uma figura super importante, muito querida para mim, mas, tendo dito isso, né, me causa uma certa surpresa, né, que naquele momento, por exemplo, lá do simpósio Psicanálise Política, né, quando o Hélio faz lá as críticas super importantes, né, a conivência com o regime ditatorial, com a ditadura civil-militar, da psicanálise, né, em conivência, a figura da Lélia tenha ficado apagada. Né? Então, assim, escovar essa história a contrapelo, né, quando a gente fala dessas outras possibilidades históricas. Eu acho que era isso, né, Carla, porque eu concordo muito com o Marcelo, né, a gente não está fazendo, não é exatamente algo de novo, né, nos termos em que eu vejo, às vezes, colocado, né, mas é retomar essas figuras, né? Retomar os causos, retomar as fofocas. Quer ver um texto que eu amo? Um texto do Freud, a história do movimento psicanalítico, que eu fico brincando falando que é a revista Caras da psicanálise. Eu amo aquilo, né? A gente precisa falar sobre isso, né? Os causos, o que a gente troca quando a gente está no cafezinho, nos congressos, né? E não exatamente aqueles textos. Aliás, Marginalia, né? Esse nome do laboratório, eu dei esse nome de Marginalia por conta da Marginalia, né, do Gil, enfim, mas, sobretudo, né, pela acepção em latim, né, Marginalia vem de coisas escritas à margem, dos textos lá do medievo, né, aquelas anotações que eram feitas, que ganhavam até mais importância do que o texto tornado oficial, porque é o trabalho do inconsciente, né, a gente sabe disso. Então, é isso, né? Outras possibilidades históricas a partir da Marginalia, né? Das coisas escritas à margem. E aí, acho que vocês dois tocaram nesse ponto, né? Que eu não desprezo, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, nossa, você puxa a corda, e quando a gente acha que você vai, né, arrebentar essa corda, aí você volta, né? Nessa elasticidade epistemológica, né? Para me apoiar lá no que o Ferenczi falava, né? Da técnica. Porque eu acho que é disso que se trata, né? Eu também não desprezo, né? Eu brinco falando dos camaradas europeus, né? Ontem eu estava escrevendo um texto sobre forró, eu falei assim, porque tem um italiano que provavelmente nunca dançou chachado, né? Pior para ele, mas enfim, ele falou aqui algumas coisas que eu posso usar para falar do forró, né? Então, assim, profanar também esses caras, né? Pensando nas coalizões epistêmicas, quando eles me interessam, né? Quando eles não me interessam, não preciso ficar adulando essa galera, que eu tenho mais o que fazer. Mas eu lembrei também da Silvia Rivera Cusicanqui. Silvia Rivera Cusicanqui é uma cientista política, eu sempre cito, né? Isso que ela fala, de origem aimara, né? Uma indígena muito atuante, assim, até na política mesmo, partidária, né? Da Bolívia. E ela é maravilhosa, maravilhosa. Recomendo muito, assim, a obra dela. E ela vai dizer que é isso, não tem como... Ela não coloca nesses termos, né, mas eu estou colocando. Tem como desprezar a Europa, né? E aí ela dizendo, porque nós, indígenas, carregamos as cosmovisões indígenas e o europeu também em nós. Então, assim, eu adoraria, né, falar só de samba, né? Mas eu também carrego o Édipo em mim, né?
também sonho com mamãe e papai, né? Eu também, não sei se vai ser sempre assim, mas por hora eu ando sonhando lá com mamãe, sei lá, né? Então, também não desprezo não, sabe? Não desprezo e não acho que eu critique a psicanálise. Eu critico, sim, a epistemologia mestre na psicanálise. Fernanda, imagina, a gente está fazendo não a crítica à psicanálise, o elogio à psicanálise. Nós estamos devolvendo ela à margem. Nós estamos tirando ela do S1, né, de ser aquele S1. Todo discurso que se diz unívoco, ele nós viemos para furar discurso. Nós viemos justamente para dizer o quanto um discurso é semblante. E a psicanálise mesmo entronizou-se muitas vezes no S1 dela. A gente está devolvendo ela à sua matriz, talvez. Isso também pode ser louco da nossa parte, mas nós estamos devolvendo ela ao genuíno dela, ao genuíno de fazer sempre aquela ouvidoria. Ela é aquela figura, o ouvidor, que não vai concordar com tudo. Eu acho isso magnífico. É mais elogio do que propriamente crítica. Quer dizer, elogio no sentido do Machelen, lá da Bélgica, elogio no sentido de uma defesa de algo propriamente. Sim, sim. Nem uma coisa nem outra, né? Nem abandonar. Exatamente. E nem, como ela mesma diz no texto, nem afirmar rapidamente na expectativa de salvaguardá-la das críticas, né? Duas posturas que parecem preguiçosas e que pouco contribuem para a construção de uma psicanálise que faça dos saberes populares sua chocadeira. Talvez uma psicanálise parda. Eu fiquei com esse parda na cabeça, hein? Você alugou um triplex aqui. Aqui no nosso horário, né? A gente sempre se encontra às 5 da tarde, vamos até às 19. A gente fez uma alteração dessa vez para poder ter a oportunidade de te encontrar e com certeza valeu super a pena. Estou falando aqui em nome de todo mundo, sem o menor medo de errar. Né? Agradecer demais o seu aceite por ter vindo participar. Contribuiu muito, espero que você tenha gostado para você poder voltar, né, e que a gente possa encontrar pessoalmente também, quem sabe no próximo colóquio internacional do LEPS, né, Marcelo? Por favor, por favor. Eu adorei, obrigada, bem legal, assim, discutir, né, esses temas. Preciso dizer a vocês que não é sempre assim, né? Como vocês devem ter experimentado também em alguns espaços, então fico de fato muito feliz e estou aí. Posso voltar, espero encontrar com vocês. E é isso aí. Estou aqui. Itacaracatá, né? Itacaracatá. Valeu, gente. Marcelo, podemos encerrar, né? Podemos. Vamos encerrar com essa chamada que nós estaremos juntos em Porto Alegre, vai ter online e presencial, é híbrida, em Porto Alegre a partir de 8 da manhã, tá bom? Eu estarei lá presencialmente, mas a gente pode ter a sessão híbrida durante o dia. Ok, então, Fernanda, muito obrigada mais uma vez, bom descanso. Tchau. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado mesmo, estou muito feliz, valeu. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau.